Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom estarmos aqui na casa do nosso Deus para juntos estudarmos a sua palavra, que é viva e eficaz. Já estamos no capítulo 8 do profeta Zacarias. Vamos abrir a palavra de Deus então. Zacarias, capítulo 8. Vou ler todo o texto. Os irmãos, por favor, acompanhem. Zacarias, capítulo 8. Podem ficar assentados como estão. O texto é um pouco longo. Todos acharam? Zacarias 8. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião, com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei e habitarei em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei com o restante de Israel, mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer:
falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos vem a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém? Irmãos, hoje eu posso falar irmãs, parece a reunião da SAF hoje. Na semana passada, nós falamos sobre o jejum que eles faziam, e que não era um jejum instituído por Deus, foi eles mesmos que instituíram para rememorar a tragédia, o castigo que sobreveio sobre a nação de Israel, veio sobre a nação de Israel por causa dos seus pecados, com o cativeiro babilônico, que durou seus 70 anos. E nesses 70 anos de exílio, eles guardavam jejuns, em épocas do ano, 4 jejuns, como nós lemos aqui, e eles lembravam com tristeza do que tinha acontecido. E naquela ocasião, nós perguntamos: qual o problema disso? Na verdade, não é um problema. Se eles lembrassem também e se arrependessem dos pecados, eles estavam tristes pelas consequências e não pela causa. A consequência era o exílio, a consequência foram as mortes, mas a causa era o pecado, que era o que de fato separava o povo de Deus, que era de fato o problema, que é ainda o problema hoje. Citamos no final do estudo passado o texto de Isaías: eis que as mãos do Senhor não são encolhidas para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Lembra que aquela comitiva vindo ali da Transjordânia, de Betel, eles tinham uma pergunta: vamos continuar com esse jejum? E a resposta foi dada de forma definitiva nesse texto. Eles estavam livres para deixar o jejum, mesmo porque o jejum não foi instituído por Deus. E agora, o que aconteceria com esse jejum? Uma mudança de sorte, bem escrita aí no versículo 19: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria
e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Aquilo que era um memorial à tristeza, o ano deles era marcado por esse que melancólico, agora seria transformado em paz, regozijo, alegria. Jejum não é a celebração, mas agora seria a celebração, uma mudança total de sorte. Deus faz isso na vida do seu povo, fez isso na vida de Israel e continua fazendo isso na nossa vida. O Deus que muda a nossa sorte. É lá no profeta Isaías também que nós lemos que ele tirará aqueles que estão em Sião de pranto. Deus vai vestir com vestes de louvor no lugar de pranto, vestes de louvor no lugar de espírito angustiado, uma coroa de justiça em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados na casa do nosso Deus. Deus muda sorte, muda a nossa trajetória. Bem, esse capítulo, ele marca o fim da primeira parte do livro do profeta Zacarias, e ele deixa de falar daquelas coisas rituais, cerimoniais, como jejuns, e vem falar daquilo que é mais sublime, que é melhor, a saber, a bênção de Deus. Tudo isso, escrito aqui no capítulo de número 8, iria se cumprir, e a garantia era uma só: a palavra do Senhor. É porque Deus disse. Provavelmente você observou durante a leitura que esse texto tem muitas vezes, mas muitas mesmo, repetida a expressão: veio a minha palavra do Senhor, assim disse o Senhor, assim disse o Senhor. Então por que vai acontecer? Não é porque Israel está forte, não é porque houve mudanças políticas, não é por causa de nenhum fator externo, é porque o Senhor disse. E hoje, como naquele tempo, nós precisamos descansar nisso. A nossa segurança está na palavra do Senhor. E olha como o texto começa, versículo 2: tenho grandes zelos pelos filhos de Sião, como grande indignação tenho contra ela, tenho grandes zelos. Interessante, se eu ler de primeira, e aconteceu isso na primeira leitura, eu li no singular, tenho grande zelo, mas o texto diz: tenho grandes zelos, possivelmente para intensificar o zelo do Senhor. Nós já vimos logo no início do livro do profeta Zacarias, ele descrevendo o povo de Deus como a menina dos seus olhos. Deus, ele zela pelo seu povo. E aqui é um paradoxo. Também como tive grande indignação. Mesmo quando Deus castiga, mesmo quando Deus pune, Deus ainda está manifestando o seu amor. Lembrando da palavra de Deus, Deus ama, Deus disciplina a tantos quanto ama, como um pai ao filho a quem quer bem. Então, a primeira lição desse texto aqui é que Deus cumpre a sua palavra, e nela nós podemos descansar. Deus tem zelo pelo seu povo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você. O apóstolo Paulo, lá na carta aos 1 Coríntios, ele fala essa mesma verdade usando uma outra expressão, dizendo que nós, a igreja, nós somos templos do Espírito Santo.
quem destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, diz ele, Deus também o destruirá. Você é a habitação de Deus, você é a casa de Deus. Logo, Deus cuida bem da sua casa. Deus quer a sua casa organizada, Deus quer a sua casa limpa, e nós precisamos assim buscar a santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: voltarei e habitarei no meio de Jerusalém. Irmãos, Jerusalém é a cidade de Deus. A gente leu um texto anterior aqui, quando numa das visões, alguém ia sair com a vara de medir, o anjo disse para não fazer isso, porque medir seria limitar. Na cabeça de quem medir era a grandeza, para ver se tinha as mesmas dimensões da cidade destruída. Só que o plano de Deus é maior, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Aquela cidade não teria limite, ela não teria muros, mas o Senhor seria como uma muralha de fogo ao redor deles. Deus daria proteção. Bem, Jerusalém é a cidade de Deus. Só que Jerusalém só é a cidade de Deus e só pode estar segura se Deus habitar no meio dela. Sem Deus, ela não seria nada. Como nós também. Sem Deus não somos nada. Por isso mesmo o Tiago nos orientou. Quando formos uma cidade, fazer negócio, a gente deve dizer assim: eu vou e vou fazer. Mas sim, se Deus quiser eu vou. Se Deus quiser eu vou negociar. Se Deus quiser eu vou ter lucro. Se Deus quiser, é Deus na frente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um seu arrimo na mão. E talvez você possa perguntar assim: mas coisa desnecessária de falar, né? Eu ter velho e velha na praça, segurando o seu arrimo na mão. Que sinônimo de bênção é isso? Sim, sinônimo de bênção e segurança. Porque no Antigo Testamento, longevidade, e hoje é também, mas naquele tempo não estava desenvolvido o contexto do céu, de eternidade, ser abençoado era viver muito. Então ter velhos na praça era sinal de bênção, era sinal de favor do Senhor, e cada um segurando o seu arrimo. O seu arrimo significa sustento, não sei se era uma muleta, uma bengala, né? Mas cada um segurando o seu sustento ali, por causa da bênção do Senhor. Bem, ninguém precisava ser levado por ninguém, eles mesmos levavam os seus arrimos. E aí ele fala também que nessas praças haveriam crianças, símbolo de bênção de Deus, de herança do Senhor, de renovação. E onde eles estavam? Nas praças, sinônimo de segurança. Deus daria segurança a esse povo, uma vida longa, um Israel renovado com crianças, mas também um Israel, uma Jerusalém segura, onde eles podiam estar nas praças. É possível que você, com o saudosismo, eu ouço e falo isso também, com o mesmo saudosismo, lembre assim: antigamente o pessoal ficava na rua até tarde. Você é dessa época, não me engana que eu sei que você é dessa época. O pessoal sentava-se na calçada, uns mais sofisticados botavam as cadeirinhas, e as crianças ficavam brincando, e os pais ali ficavam batendo papo, as mães, na maioria das vezes, Aí a gente lembra com o saudosismo desse tempo, que hoje a gente não pode ficar muito tempo no portão de casa, Porque pode passar alguém, um carro, uma moto, mesmo que o seu bairro seja seguro, pode passar alguém e você ser assaltado. Aqui está dizendo que havia segurança, as crianças e os velhos estariam habitando as praças. Assim diz o Senhor.
E se isso for maravilhoso aos nossos olhos, será maravilhoso aos meus olhos? Quer dizer, é surpresa para você, é surpreendente para mim, mas para Deus é comum. O meu extraordinário é o ordinário de Deus. O meu impossível é o possível de Deus. Deus pode fazer, restaurar todas as coisas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei para Jerusalém. Talvez você pense assim, mas ele já não tinha voltado no exílio? Com Esdras, o Zorobabel, aqui esse retorno já estava bem avançado, mas havia ainda muitos judeus que permaneciam na Babilônia, obrigados a estarem ali? Não, por opção, porque haviam prosperado ali, e eles não queriam trocar a prosperidade que eles tinham na Babilônia por uma incerteza em Jerusalém. Talvez o melhor retrato disso seja aquele relatório que Anani dá para Neemias, quando Neemias pergunta como estão lá aqueles que estão de volta a Jerusalém. Ele fala: estão em grande fome e miséria, porque os muros da cidade estão destruídos. Eles estavam voltando para a cidade destruída, e Deus está falando: não, eu vou fazer o meu povo, eles vão voltar, e aí é uma palavra de ânimo para todos aqueles que ouvem. Eles estavam cercados por inimigos, eles estavam tendo que reconstruir a cidade, mas ouvem isso aqui de Deus, versículo 9: sejam fortes as mãos de todos vós nesses dias, sejam fortes as mãos de todos vós que nesses dias ouvis as palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque naqueles dias, aí olha o retrato, por exemplo, seja forte a sua mão, o templo está sendo edificado, os fundamentos são lançados, sejam fortes. Olha o retrato daquele dia, não havia salário. Se não há salário, como você fica? Miséria. Ou seja, não tinha trabalho, não tinha paz. Os inimigos estavam ali sempre sitiando, sempre querendo montar uma emboscada contra esses exilados que haviam retornado, porque antes disso não tinha salário. Quem tinha feito isso? O próprio Deus havia feito isso, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Assim agora, aí a mudança, serei diferente para os exilados de Israel, porque haverá sementeira de paz. Aqui uma aplicação importante para as nossas vidas. Nós cremos que é uma batalha espiritual, nós cremos, como diz lá em Efésios no capítulo 6, mas nós cremos mais, nós cremos que Deus é soberano, o inimigo não está em pé de igualdade com ele. Não somos nós que desequilibramos essa luta. Deus é soberano. O apóstolo Paulo, falando sobre o homem da iniquidade, ele fala que Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruí-lo. Esse é o poder do nosso Deus. Nós cremos que é uma batalha espiritual, sim. Mas antes de ficar amarrando o diabo, repreendendo, nós devemos perguntar se nós não estamos em pecado, se nós não estamos desagradando Deus, se nós não estamos transgredindo os seus mandamentos, se nós não estamos entristecendo o Espírito Santo, porque o pecado que desagrada a Deus causa essa disciplina. Então Deus estava falando: fui eu que fiz,
não adiantava orar, não adiantava jejuar, né? Eles iam passar por aquele castigo. E a única coisa que nós temos que fazer quando estamos na situação de erro, de pecado, é se arrepender, é o quebrantamento, é pedir perdão para Deus e mudar, né? E ser transformado. Olha a mudança, essa mudança é mais vívida aí no versículo 16, né? Mas aqui já no 12 começa: e haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, as intempéries, a chuva, o orvalho é importantíssimo numa economia agrícola. E eu farei que os restantes deste povo herdem tudo isso. O salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os exilados estavam voltando aos poucos, e eles queriam que voltasse agora com uma torrente, como uma enxurrada. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste amaldiçoado entre as nações, sereis bênçãos. Deus transforma a maldição em bênção. Então, esforça a sua mão, seja fortalecida a sua mão. Irmãos, é porque Deus mudou a nossa sorte, é porque Deus transformou a nossa maldição em bênção. Usando a linguagem de Paulo no Novo Testamento, Deus nos transportou das trevas para a luz, é que as nossas mãos devem ser fortes. Ou seja, nós devemos ter ânimo, devemos estar entusiasmados, devemos fazer as coisas com alegria. Lembre-se, a alegria do Senhor, a nossa força é. Essa sorte de bênçãos não combina com o cristão cabisbaixo, desanimado, de ombro caído. Não, nós somos chamados, somos transformados em sal da terra e do mundo, somos bênçãos, e por isso devemos ter as nossas mãos fortes, fortalecidas, porque assim diz o Senhor: como pensei mal, e aqui uma linguagem antropopática, ou seja, mostrando sentimentos humanos a Deus. Antropomorfismo é quando mostra a forma, as mãos de Deus, o braço de Deus. Deus não tem mãos, Deus não tem braços, Deus é Espírito. Mas na Bíblia a gente fala das mãos de Deus, dos braços de Deus. Bem, e Deus também não tem os mesmos sentimentos que nós temos. Aí nós, para expressarmos isso, ajuda essa linguagem antropopática, de sentimento. Então, Deus não se arrepende. A gente usa essa expressão como lá em Gênesis, arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Mas Deus não se arrepende porque Deus não erra. Para se arrepender tem que errar. E aqui ele fala: fiz isso, ou seja, pensei em fazer o mal, fiz isso aqui, e não me arrependi. Tinha que ter feito aquilo mesmo. Aí ele fala assim: mas agora eu pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém, em fazer o bem a você. E quando Deus diz que vai fazer, irmãos, nada pode impedir o agir de Deus. Deus há de fazer. Aí no versículo, por isso diz: não temais, não temais, porque Deus vai fazer o bem. Em Jeremias, ele diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho acerca de vocês, pensamento de bem, não de mal, para fazer essas coisas. Olha, Deus tem esses pensamentos. Agora, ainda que haja esse propósito de Deus, há condições que nós devemos cumprir. É como a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus elege, Deus é gracioso. Mas junto com essa soberania de Deus, a responsabilidade humana. Junto com o favor de Deus, vem a lei. Nós dizemos que a lei sempre precede a graça. Primeiro Deus tirou o povo do cativeiro egípcio,
graça, favor, misericórdia, e depois ele deu a lei. Ele tira o povo agora do Egito, do exílio babilônico, e dá aqui algumas condições, e essas condições precisam ser observadas por nós hoje. Olha o que Deus está pedindo para o seu povo fazer. No versículo 16, se tiver alguém aí desatualizado: falai a verdade, cada um com o seu próximo. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Lembre-se que o pai da mentira é o diabo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque, irmãos, a mentira, ela é um engano, é a falsidade. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Porque não dá para ter relacionamento com Deus, aqui vertical, sem ter um relacionamento reto também com o próximo, que é o horizontal. A cruz, por isso que os comentaristas dizem, a cruz tinha duas traves, uma na vertical, que aponta para o céu, e outra na horizontal, que aponta para o ser humano. Nós, como igreja, precisamos ter as duas coisas, aquela fé, espiritualidade, pietismo, mas nós precisamos ter também o social, o olhar para o nosso próximo, e aqui falar a verdade, cada um com o seu próximo. Voltar um pouquinho na apresentação do versículo 16, aí na primeira parte: eis as coisas que deveis fazer. Primeiro, falar a verdade, cada um com o seu próximo. Tem que ter um bom relacionamento. Isso, inclusive, às vezes é um mau testemunho para a igreja, para o cristão, que às vezes a irmã, que é uma bênção na igreja, o irmão que é uma bênção na igreja, desculpe da palavra, é uma peste em casa. Não dá para ser uma bênção na igreja e uma peste em casa. Não dá para ser um modelo de crente na igreja e um péssimo funcionário no trabalho. Não dá para ser um excelente crente, um péssimo pai, uma péssima mãe. Não, essas coisas não combinam. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Inclusive, quando ele fala de relacionamento de casais, por exemplo, fala assim que para não se afastar muito tempo um do outro, para que as orações não sejam interrompidas. Ora, e aí tem gente que pensa assim, não, aqui é só o espiritual, é só para o céu. Não importa que está tudo errado lá fora, em relação aos nossos relacionamentos, seja conjugais, familiares, pai, mãe, filhos, irmãos, na sociedade, com amigos. Então, está tudo errado, mas eu estou em comunhão com Deus. Não, nós precisamos ser pessoas íntegras e que tenham comunhão também com o próximo. Continuando: executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. É fazer a justiça, e querer a justiça, e pensar a justiça. Há uma inversão disso lá no profeta Isaías, quando ele fala dos ais, ais daqueles que chamam justiça a injustiça, a verdade a mentira, que inverte as coisas. Então nós precisamos pregar e querer a justiça e não a injustiça. Em 1 Coríntios 13 fala que o amor não procura, não se alegra na injustiça. E às vezes nós nos alegramos, principalmente se for contra os nossos inimigos. Se deu mal, não fez nada errado, não é culpado disso. Mas devia pagar mesmo. Por quê? Porque é meu inimigo, é porque eu não gosto, porque eu não simpatizo. Não, nós precisamos amar a justiça. Miqueias é um texto que eu gosto muito, Miqueias 6:8. Aí tem um sermão certinho dividido em 3 pontos, o Senhor pede de ti, ó homem, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Tem que praticar a justiça. Continuando, esse
Só a paz, irmãos, quando a prática da justiça, né? Estamos falando da paz. Praticar a justiça, fazer a justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Quanto à injustiça, não há paz. Talvez essas primeiras recomendações sejam as mais fáceis. Essa do versículo 17 aqui é a mais complicada, porque ela não é objetiva, ela é subjetiva. A gente concorda, a maioria das pessoas concorda que o mandamento, os 10 mandamentos, o mais difícil, o que as pessoas mais caem, não é o que é mais falado é o 7º, né? Não adulterarás. Mas o pessoal mais cai e não dá para disciplinar, né? A menos que a pessoa venha contar, né? É o mandamento de não cobiçarás. Porque como que a pessoa vai saber? Não, cobiçar está aqui, né? É algo subjetivo. E aqui, uma coisa é você não mentir para o seu próximo, é andar em comunhão com ele, é não injustiçá-lo. Agora isso aqui, olha, nenhum de vós tem-se mal no seu coração com o seu próximo. Parece que é o que Jesus aplicou lá quando disse, né? Assim, não matarás, não matarás. Eu digo, se alguém pensar no coração, né, já adulterou. Se alguém cirar contra o seu irmão, já o matou. Isso aqui, ó. Nenhum tem-se mal no seu coração contra o seu próximo. Não é só não fazer, é não pensar. Mesmo porque, irmãos, a raiz, né, o comecinho das coisas está exatamente no pensamento. A escola dominical desse domingo a gente falou sobre isso, né? Tanto lá em Gênesis, como viu agora aqui qual foi o texto, mas como no pecado de Acã, lá em Juízes 7. Qual foi o pecado de Acã? Escondeu lá uma capa babilônica, prata ou ouro, mas a sua pena, e causou ali a derrota de Israel. Quando ele é descoberto, quando cai a sorte sobre ele, para a gente resumir, o que ele diz? Eu vi, né? Eu comecei, né? Ele não simplesmente guardou e escondeu, ele primeiro viu e começou. Por isso que é ali que a gente tem que matar, né? Parar o pecado, né? O pensamento, o desejo. Eva, a mesma coisa, eu olhei uma fruta, aquela fruta, e vi que era agradável aos olhos, boa para mim. Então o pecado começa nesse desejar. Não pense mal com o seu próximo, nem ame o juramento falso. Pelo juramento, ou pelo testemunho, né, as pessoas eram condenadas. E Deus aborrece esse mal, esse falso testemunho. Então eles não deviam amar isso. A palavra do Senhor dos Exércitos vem a mim dizendo, assim do Senhor Jesus. Aí vem a resposta no versículo 19, sobre os jejuns lá do capítulo 7, né? O jejum vai ser transformado em alegria, com a mudança total de sorte, como nós introduzimos aqui esse estudo. Agora nós caminhamos aqui para o final. Assim o Senhor dos Exércitos, aí sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e habitantes de uma cidade virão a outras dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor. Haveria uma conversão dos gentios. Os povos vinham até eles. Aqueles que são dispensacionalistas, acho que essa parte final aqui, ela se remete ao reinado do Messias com Israel terreno. Nós pensamos diferente, que essas promessas se cumprem na igreja, em Jesus na igreja. O Richard Phillips, ele diz isso, né? Porque a igreja é chamada pelo apóstolo Paulo de o Israel de Deus. Olha o que ele diz: o Israel do Antigo Testamento encontra cumprimento na igreja do Novo Testamento. Há abundante apoio bíblico para isso, como lá em Gálatas 6,16, que eu falei, que diz que a igreja é o Israel de Deus, Pai seja sobre todo
Israel de Deus. Também em Romanos 11:17, que fala da igreja como a oliveira enxertada, né? O ramo enxertado na oliveira. De acordo com a teologia do pacto, as promessas de Zacarias referem-se à igreja de Deus. Nelas se cumprem espiritualmente, na era da graça, por meio daqueles que pertencem à igreja. A igreja é o verdadeiro templo, no qual Deus mantém sua promessa de vir e habitar por meio do seu Espírito. É na igreja que Deus promove prosperidade espiritual, e é para a igreja que mesmo agora Ele arrebanha as nações. O cumprimento final das promessas de Deus ocorrerá no retorno de Cristo, quando reunirá todo o seu povo no templo eterno de Deus. Olha o versículo 22 e 23. Virão muitos povos e poderosas nações buscarem Jerusalém, agora, que eu li um comentário aqui, atualizando, contemporaneizando, virão à igreja, ao Israel de Deus, suplicar o favor do Senhor dos exércitos. Assim do Senhor dos exércitos, naquele dia, presta bastante atenção no versículo, sucederão que 10 homens, é apenas exemplificativo, não é limitativo, exemplificativo, 10 homens, muita gente, virão e pegarão nas orlas de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Pegar nas orlas significava, nas vestes, significava submissão, dependência. Então viriam e pegariam na gola de um judeu. Hoje, no Novo Testamento, nós entendemos que esse homem judeu é o Verbo de Deus encarnado, é o Senhor Jesus, o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. E todo aquele que pegar nessas orlas de Jesus, mostrando dependência de Jesus, será abençoado. Possivelmente a gente pode ilustrar isso com a figura da mulher do fluxo de sangue, que veio e disse assim: se eu tocar na orla das suas vestes, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. De fato ela ficou. Vai, filha, a tua fé te salvou. Que a palavra de Deus continue enchendo o nosso coração, e a gente lembre que as coisas vão acontecer, seremos abençoados, porque a palavra de Deus diz, Deus promete sua palavra. Lembre-se, Deus tem zelo pelo seu povo. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus é poderoso para mudar a sorte. Ele transforma a maldição em bênção. Deus pode mudar a sorte da sua vida. Deus também tem exigências, tem coisas que você deve fazer, a saber, viver de acordo com a sua palavra. Aqui no texto são especificadas algumas coisas: falar a verdade, praticar a justiça e não pensar mal contra o próximo. E para que tudo isso aconteça, com bênção de Deus, a gente tem que pegar na orla dos vestidos, das vestes, daquele que é maior do que nós, que é o Senhor Jesus, acompanhando ali, dizendo: olha, eu dependo do Senhor, é com o Senhor que eu vou. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Amém?